de parapente. Ataque vai. Fala, Ricardo Kies, um abraço. Falando de parapente. Olá, jovem, está começando mais um Falando de Parapente. Hoje eu vou falar sobre o que aconteceria se um raio atingisse a gente enquanto a gente estivesse voando. Eu vou pedir para você se inscrever no canal, deixar um joinha, compartilhar esse vídeo. Me segue no Insta e a página Falando de Parapente no Facebook. Então, para começar esse assunto de hoje, vamos falar um pouquinho sobre raio, que nada mais é do que uma descarga elétrica, né? Então, ele acontece, via de regra, entre as nuvens ou nuvem para o solo, né? A emissão, o raio é uma emissão eletromagnética, né? Ele está de carga positiva e negativa ali, fazendo uma corrente elétrica, e a parte visível que você vê, né? Aquela luz, aquele clarão, é o relâmpago e o som é o trovão, né? Você sabe que a luz você vê primeiro, né? Você vê o raio primeiro, porque a velocidade da luz é muito mais rápida do que a do som. E aí o som chega depois porque ele anda pela atmosfera a 300 metros por segundo só. Então, baseado na diferença entre a luminosidade e o som, dá até para você calcular a distância que a tempestade está de você. Por exemplo, se caiu um raio, você viu o clarão do raio e demorou 10 segundos para chegar o som até você, se ele anda a 300 metros por segundo, essa tempestade está a 3 km de você. Então, já está muito perto essa tempestade. Você não deveria nem estar no ar e nem estar desabrigado, né? Porque 3 km para um raio percorrer e acabar te atingindo é muito pouco. Então nós estamos falando aí, uma atitude segura seria no máximo uns 30 segundos, que nós estamos falando aí de uns 9 km de distância entre a tempestade e você. Então caiu um raio, 30 segundos demorou entre o raio e o trovão para chegar em você. Então uma atitude segura, você já está no solo e já procurar abrigo. Bom, mas vamos lá, vamos falar do raio. Por que o raio se forma? Existem algumas teorias, mas uma delas, a mais aceita, vamos dizer assim, é porque, como existe convecção, existe ar subindo, tem ar descendo também, você conhece já descendente, e essas partículas elas vão atritando, né? Partículas de gelo, as próprias moléculas de água, a molécula de ar, vai se chocando e vai carregando. Como você faz com o pente no cabelo para pegar papelzinho, mais ou menos a mesma ideia. Elas vão se carregando e em algum momento o ar, que é um bom isolante, ele passa a não ser um bom isolante, quer dizer, ele não consegue segurar mais, isolar mais essa corrente, e essa corrente se liga ou na nuvem ou no solo. E aí acontece o raio. Nós estamos falando aqui, um raio pode atingir até 200 quilomperes. Isso é um absurdo, é uma carga muito grande. E pode, né, atingir a temperatura de 30 mil graus Celsius, ou seja, é muito quente. Ele acontece muito rápido, a descarga acontece muito rápida, mas se for um raio aí de carga positiva, ele pode durar alguns milissegundos aí e o estrago é enorme, né? Então, existe relato de piloto atingido por raio, né, no ar, que seria o zomping. Se você já viu a história da Eva Vernesca, né, aqueles pilotos que foram sugados por um CB durante um campeonato mundial, eu vou deixar o link da história aqui embaixo na descrição. Assista esse documentário que é legal. E aí, esse zomping, segundo consta, aí, foi atingido por um raio voando e veio a óbito, veio a falecer. Então, mas assim, não existem muitos relatos, né? Eu procurei me informar se existe relato de piloto de parapente atingido por raio no ar. E não achei nada além do zomping. Pode ser que aconteceu outra vez? Pode ser. Bom, estatísticas dizem que a média de aviões atingidos por raio nos Estados Unidos por ano é de um avião por ano, né, que é atingido por raio. Eles são obrigados, óbvio, a relatar se eles forem atingidos. E não derruba o avião, tá? O avião é preparado para receber esse raio, fazer passar por ele, né? Ele passa, né, pelo avião e ninguém ali dentro do avião está em contato com o metal, e aí forma a chamada gaiola de Faraday. E aí eu explico um pouquinho melhor o que é a gaiola de Faraday.
E isso pode acontecer também dentro do seu automóvel. Se você estiver dentro do automóvel fechado, né, o raio ele vai entrar por cima do carro, vai passar pela superfície, esse é o princípio da gaiola de Faraday, ele passa por cima, né, do condutor e passa para a terra. Muita gente acha que durante uma tempestade é seguro ficar dentro de um carro. É até seguro sim ficar dentro de um carro, mas não é porque o pneu isolaria a corrente elétrica, né, do chão, você estaria isolado do chão. O pneu dessa altura aqui não é o suficiente. Esse raio veio rasgando a atmosfera inteira. Você acha que isso aqui vai isolar você do chão? Não vai. Na realidade é por causa desse princípio da gaiola de Faraday. O que tiver dentro, né, dessa gaiola de metal vai ser protegido do raio, porque ele vai passar pela superfície, pelas camadas superficiais do metal e vai acabar indo para o chão, para o terra, no caso, né, para a carga negativa. Então, você vai ver que eu vou dar umas dicas aqui no final de como se comportar quando estiver tendo uma tempestade, né? E não é raro acontecer no verão, então é importante você saber como se comportar. Uma coisa também que eu esqueci de falar é que a maioria dos raios caem nas zonas tropicais e elas estão realmente associadas aos CBs, por causa daquela coisa da convecção, o ar sobe, desce e tem o atrito e forma as cargas, né? Então, vamos partir lá para as dicas. Se você estiver voando, e você já sabe, tem um CB no ar, você não deveria estar no ar. Você deveria já estar, viu uma nuvem, um congestos que já está querendo virar um CB, desça, né? Procure um pouso, procure abrigo, porque realmente é perigoso. Primeiro, você ser sugado, né, pelo cumulus nimbus, ou os ventos que eles trazem, né, quando deságua ele varre o chão e aí pode pegar, você pegar esse vento, né, que vem, você já viu esse vento, eu já até citei isso aí quando eu falei de CB, ele traz o ar frio de lá de cima, né, a hora que descarrega aquela chuva, e ele varre o chão, como se caísse, tum, e varre. Esse vento pode chegar a 100 km por hora, né? E a gente sabe que a gente não voa nessa velocidade. Se você tiver a 15 km disso, 20 km disso, você pode ainda sofrer essa influência. Mais longe que isso, acho que menos influência você teria. Mas eu diria aí, até 30 km de uma tempestade forte dessa, ideal já é procurando aí um pouso, já não chegando perto, porque é muito complicado e existe a chance dela formar uma outra onde você está, né? Desagou lá, varre o chão, tira as térmicas do chão e forma uma linha de instabilidade, você pode estar no caminho dessa linha de instabilidade. Então, desça. Bom, estamos aqui, entramos num acordo aqui de que você não deveria estar no ar, certo? Então, não estando no ar, quais são as medidas que você pode fazer? E isso me preocupa um pouco, porque a gente está sempre na montanha, a gente está sempre no pouso, que é um lugar descampado. Então é importante saber algumas coisas, né, com relação a raios para não correr riscos. Então eu acho que a gente tem que saber essas coisinhas aqui para não se meter em confusão aí, não tomar um raio na cabeça. Vamos lá, ó. Se estiver aproximando uma tempestade, como eu te falei, dá para você saber pela distância entre o raio e o trovão, né, a distância mais ou menos que ela está, se ela está perto ou se ela está longe. Você vai procurar se abrigar em construções. Quanto mais robusta a construção, melhor. Nós estamos falando de uma casa, de um prédio, de alguma coisa assim, né? Você não vai se esconder num banheiro químico, num containerzinho. Então, o ideal é uma construção grande e robusta, tá? Carro é uma opção, apesar de terem relatos de que teve raio que atingiu o carro e danificou a parte elétrica do carro, ocasionando fogo e tal, mas quem estava dentro acabou ficando protegido por causa da gaiola de Faraday. E não toque as partes de metal do carro, tá? Quando você estiver dentro dele. Nos carros atuais é até melhor porque é tudo de plástico, né? Então não tem problema. Carro mais antigo tem parte de metal exposta. Se você não tem nenhuma dessas coisas, nem uma construção, nem um carro para se esconder, o ideal é ficar numa parte mais baixa, né? Se você tem uns morrotes ali, procura ficar mais baixo, não vai ficar no topo desses morros, porque ali pode ser, existe a maior probabilidade que o raio vá cair no lugar mais alto, né? Então, não fique de jeito nenhum
embaixo de árvores e de estruturas pequenas, né? Você tem ali um banheirinho, uma casinha pequena. Evite, né, num descampado, você ficar debaixo de uma árvore num descampado, num pouso, por exemplo, é muito ruim. Então, não fique nesses lugares, procure um outro abrigo. Aí você pode falar para mim assim, Ricardo, mas, cara, eu tô no pouso e não tem nada, só tem árvore, só tem... como eu te falei, procura um lugar mais baixo, tá? E uma posição, o pessoal vai falar assim, você pode deitar, né, para não atrair o raio. O problema de você deitar é que essa superfície é maior. Então, estatisticamente, vamos dizer assim, você estaria mais exposto ao raio. O ideal, especialistas falam, para você agachar. Sabe aquela posiçãozinha que ficaria dentro do útero materno, sabe? Aquela posiçãozinha, olho fechado, ouvido fechado, para caso aconteça, mas isso também é um pouco demais. Caso aconteça um raio ali, você não vai ficar ofuscado pela claridade e o barulho também não vai te ensurdecer, porque você imagina um raio caindo muito perto de você, o estrago que faz, né? Tanto a claridade quanto o barulho. Então, o ideal, ficar agachado de um jeito que seu corpo vire uma massa só, uma bola só, para caso venha cair um raio, não passar por órgãos vitais e não danificar. Então, cabeça abaixada no meio das pernas, você ali feito uma bolinha no pasto, de preferência num lugar mais baixo, tá? Se você estiver na água, lago, rio, saia, piscina, saia, tá? Ficar na água não é uma boa ideia, porque a água de alguma forma conduz a energia e você pode ser eletrocutado, mesmo que o raio caia um pouco mais longe. E evite, se você estiver saindo, né, se locomovendo, evite cercas de arame, porque o raio pode cair a quilômetros de você e ser conduzido por essa cerca e você ser eletrocutado passando a cerca. Tem relatos de gado que estava pastando com o pescoço, né, na cerca e acabaram sendo eletrocutados por causa de raio a quilômetros de distância da onde o raio caiu. Pessoas que já passaram pela experiência de tomarem um raio, né, ou cair raio perto delas, dizem que a sensação é de arrepiado, né? Você vai ficar arrepiado e formigamento, mas eu tenho a impressão que se você sentir arrepiado ou algum formigamento, já é tarde demais, provavelmente você já vai ser atingido. Então, a melhor coisa a se fazer é uma tempestade, quando ela estiver chegando próximo a você, procurar abrigo e sair, né? A gente que fica muito no alto da montanha, sair para um lugar mais baixo e abrigado para não acontecer nenhum problema. E também no pouso, seguir essas instruções aqui que eu falei. Tá certo? Eu espero que esse vídeo aqui tenha trazido alguma informação que você não tinha ainda. Se você tem alguma informação para acrescentar, deixa aqui embaixo nos comentários, tá bom? E a gente vai debatendo aqui. Eu espero que esse vídeo aqui tenha te ajudado em alguma coisa. Eu peço também para você se inscrever no canal, deixar um joinha, compartilhar esse vídeo. Me segue no Insta, a página Falando de Parapente no Facebook, e eu volto depois, claro, falando de parapente. Valeu!